Shalom. Na Bíblia, Deus deu dias para que nós lembrássemos e comemorássemos a cada ano. Em hebraico, esses dias sagrados, esses dias separados para Deus, têm um nome. São chamados em hebraico de Moedim, que literalmente significa dias separados para Deus. O propósito desses dias é lembrar o que Deus fez no passado e antecipar o cumprimento das promessas de Deus para o futuro. Esses feriados são descritos, em numerosos lugares na Bíblia, mas há um capítulo que lista todos eles. Esse capítulo é o capítulo 23 do livro de Levíticos. Então, Levítico 23 diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Então, Deus chama esses encontros, essas reuniões, esses feriados, de meus tempos determinados. Muitas pessoas por aí, a maioria, chamam esses dias de feriados judaicos. Nada mais errado do que isso. Esses tempos, essas datas determinadas, são de muito valor, para todo aquele que acredita verdadeiramente em Deus. A gente vai dar uma olhadinha por que essas festas, esses festivais eram celebrados e como nós podemos mantê-los hoje e como eles se encaixam na nossa história e na profecia bíblica. Levítico 23, do 5 ao 8, diz assim, Será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que não cometeu. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para o gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. Os pães ázimos são comemorados por 7 dias, começando no 15º dia. Páscoa é no 14º, pães ázimos no 15º. O primeiro e o 7º dias são dias de santa convocação. Trabalho servil, de preferência, quando possível, não deve ser feito. Vale a pena notar que essas datas são muito importantes para nós, muito importantes para quem segue Jesus. Então, nós sabemos quando começa a Páscoa e quando começam os pães ázimos, e quando eles são celebrados. Mas a pergunta é: por que nós somos ordenados a celebrá-los? Bem, a razão dessas festas remonta ao Êxodo, quando Deus livrou os israelitas lá da escravidão do Egito, e Deus infligiu as 10 pragas aos egípcios. Os 7 dias que seguem a Páscoa são chamados de festa dos pães ázimos. Nenhum fermento deve ser comido. Esse festival é descrito nos versos de Êxodo 12, do 14 até o 17. Enquanto a Páscoa comemora o julgamento de Deus e a passagem do anjo da morte sobre Israel, a celebração dos ázimos comemora a saída do povo de Israel do Egito.
Então, por que o pão sem fermento é comido nessa semana? É porque isso é o que os israelitas comeram quando saíram do Egito. Êxodo 12, do 33, 34, até o 39, você pode ler. Agora, o que é pão sem fermento? O que torna o pão sem fermento? Bom, fermento, como nós sabemos hoje, é um aditivo que faz a massa inchar, a massa expandir. Na época do Êxodo, as pessoas não tinham agentes de fermentação modernos como nós temos hoje. Fermento em pó, essas coisas, não tinha. O único agente fermentador era a própria fermentação da massa, natural. A fim de fazer com que o pão crescesse, né, uma porção da massa já fermentada podia ser adicionada para que a outra massa levedasse mais rápido, ou mesmo deixado descansando para fermentar naturalmente. Então essa massa ela tinha que ser amassada e deixada em repouso por várias horas, para que o fermento fizesse essa massa, a fermentação fizesse essa massa crescer. Então esse crescimento da levedura causaria o crescimento da massa. Uma vez que a massa era assada, né, aí então se produziria um pão parecido com o nosso pão folhado, um pão macio, gostoso, fofo. E quando os israelitas saíram apressados do Egito, eles não tiveram tempo suficiente para amassar a massa e deixá-la crescer. Como resultado disso, o pão que eles fizeram não era leve e fofo, era sem fermento, era denso, abatumado, plano. Então, durante a semana, nesta festa, o pão sem fermento é comido para nos lembrar do pão que os israelitas comiam quando eles foram libertos do Egito. Então, como que a gente pode guardar esses tempos designados? Como nós podemos manter isso hoje? Levítico 23:6, guarde por 7 dias, né, começando no 15º dia do primeiro mês. Êxodo 13:6, comer ázimos durante aqueles 7 dias. Evitar comer, né, de todas as formas, fermento, qualquer tipo de fermento durante os 7 dias. Remover o fermento natural da tua casa quando o festival começar. Então, essas primeiras 4 estipulações que nós fizemos agora são todas encontradas em Êxodo 12:15. Outra coisa importante é ensinar as crianças a razão de comemorar esse festival, né? Está em Êxodo 13:8. Ir ao templo naquela época, na época de Jesus, e dar a oferta de primícias, que é no 16º dia. Porque nós somos ordenados a 3 vezes ao ano. Êxodo 23, do 17 ao 19, fala sobre isso. 3 vezes ao ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor, no lugar que Ele escolheu, né? Para o festival, para os 3 festivais. As primícias, dos primeiros frutos, Páscoa e pães ázimos. Como não há templo hoje, não há como cumprir integralmente esse mandamento. Não há como a gente viajar para Jerusalém, para o templo. O templo não existe mais. Mas os outros comandos associados a essa semana de pão ázimo podem ser guardados tranquilamente. A gente pode remover o fermento das nossas casas. A gente pode passar uma semana comendo pães ázimos. A gente pode descansar como fazemos no Shabat, no primeiro e no sétimo dia.
Claro, na atualidade, né, nos dias de hoje, muitos de nós não podem parar o seu trabalho secular. Então se guarda esse primeiro e esse sétimo dia, como nós fazemos com o Shabat. Mas eu espero que logo nós possamos estar todos juntos, cumprindo exatamente como tem que ser. A matzá, que é o pão sem fermento, é feita basicamente com sal, azeite e trigo. Você pode fazer isso, não há problema nenhum, sem nenhum agente de fermentação. E sobre o tema do fermento, há algumas questões práticas sobre como evitá-lo, sabe? E como remover isso das nossas casas. Por exemplo, o que conta como fermento? O hebraico não tem uma palavra para bicarbonato de sódio, ou fermento Fleischmann, ou fermento Royal, né? Que são os fermentos modernos. Porque essas substâncias não eram usadas em Israel. Então a Bíblia nunca proíbe tecnicamente de comer essas substâncias durante a Semana dos Pães Asmos. A letra da lei que está escrita menciona apenas a palavra hebraica para fermento, que é seor, e a palavra hebraica para pão fermentado é hametz, certo? Então, Êxodo 12:15 diz que 7 dias comereis pães asmos, né? Ao primeiro dia tirareis todo o fermento das vossas casas. Porque qualquer um que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o sétimo, aquela alma será cortada da comunidade, será cortada de Israel. Isso é o próprio Deus que fala, não somos nós. Então esses termos, seor e hametz, referem-se aos agentes de fermentação e produtos fermentados que estavam disponíveis lá na época do Êxodo, que era o fermento natural e o pão feito com ele. Novamente, pela escrita, pela letra da lei, somente o pão feito com fermento seria proibido durante a celebração de pães asmos. No entanto, quando a gente considera o espírito ou a intenção da lei, há um argumento que a gente deve evitar, né? Devemos evitar outros pães inchados também. Subentende-se isso. O pão sem fermento deve ser um lembrete dos que os israelitas comeram quando deixaram o Egito. O pão deles era achatado, não foi feito para inchar com fermento, nem foi deixado levedar com fermento em pó, nem com bicarbonato de sódio. Então, enquanto os produtos modernos fermentados não são tecnicamente proibidos pela lei, o espírito do comando diz para evitar qualquer tipo de pão estufado, independentemente da substância que faz esse pão crescer. Idealmente, nós queremos que o pão que comamos durante essa festa de pães asmos, os 7 dias, nos lembrem, é essa a intenção, nos lembrem do pão que os israelitas comiam. Não era um pão do McDonald's, ou um sanduíche, ou um pão da padaria quentinho com manteiga, não era nada disso. Só para constar, nós não achamos que ter bicarbonato de sódio em coisas como pasta de dente, antiácidos, sabe? Conta como fermento. Porque esses produtos não têm nada a ver com pão levedado. Não tem nada a ver com trazer à memória o que aconteceu no Êxodo. Enquanto o propósito explícito, sabe, da Páscoa e do pão asmo é trazer à memória o Êxodo do Egito,
esses dias também são profeticamente significativos, muito significativos. Jesus foi crucificado, sabe, no 14º dia do primeiro mês, o mesmo dia em que o sacrifício de Páscoa era oferecido. João 19, do 14 ao 18, diz assim, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilato, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe, para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Gólgota ou Caveira, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus ao meio. Assim, Yeshua foi crucificado no mesmo dia em que o Cordeiro Pascual era sacrificado. A Páscoa do Cordeiro no Egito era um prenúncio profético do que Jesus faria mais tarde. Assim como o sangue do Cordeiro que salvou os israelitas da morte lá no Egito, o sangue de Jesus nos salva da morte que é provocada pelo pecado. 1 Pedro 1, 18 a 19 diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. João 1, 29. No dia que João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Então a Páscoa é um lembrete anual da salvação que temos em Jesus. É hora de refletir sobre o preço que foi pago pela minha e pela tua salvação, e o amor que Deus nos mostrou quando nos redimiu dos nossos pecados e nos deu uma nova vida. A Páscoa também é um bom momento para contemplar o nosso compromisso com Deus. Deus exigiu daqueles que comeram o cordeiro pascal físico serem fisicamente circuncidados também. Êxodo 12, 43 a 49. Eles tiveram que suportar a aliança de Deus com Abraão. Gênesis 17, 11. Uma aliança de fé e compromisso com Deus. Romanos 4, 11 e 12. Ao comemorarmos a Páscoa e nos lembrarmos da salvação de Deus, não apenas dos antigos israelitas, dos nossos antepassados, mas também de todo o mundo por meio de Jesus, nós devemos também lembrar de que devemos participar voluntariamente dessa salvação. Sem nhenhenhen, sem tititi. Sabe? É entendendo tudo o que aconteceu lá e trazendo para a nossa vida aqui. A gente deve colocar a nossa fé em Deus e seguir com Ele através de Jesus, assim como Abraão fez lá atrás. Paulo também disse isso lá em Gálatas. Gálatas 3, do versículo 7 ao 9, diz assim, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Todas, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Uma vez que nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, que simboliza a Páscoa, nós somos então livres da escravidão
do pecado e livres da morte, sabe? Assim como os israelitas foram libertos da escravidão lá atrás, dos egípcios, e libertos da morte. De novo, Paulo, lá em Romanos, fala, Romanos 6, do versículo 4 ao 11, diz assim, ó, de sorte que fomos sepultados com ele, com Jesus, pelo batismo na morte, para que, como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Jesus, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Jesus ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus, nosso Senhor. Agora que passamos por esta Páscoa espiritual e fomos libertos do pecado e da morte, nos esforçamos para nos manter imaculados pelo mundo onde passamos, Tiago 1,27, para nos considerarmos mortos para o pecado. Paulo se refere a isso também lá em 1 Coríntios 5, do 7 ao 8, diz assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Jesus, nossa Páscoa, nosso Cordeiro, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, com o fermento que está aí, nem com o fermento da maldade e da malícia, certo? O fermento aqui simboliza toda a contaminação, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Sem fermento, sem pecado. Uma vez redimidos dos nossos velhos hábitos, da nossa malícia, da nossa maldade, do nosso pecado, nós não queremos retornar para esses caminhos, para aqueles velhos caminhos. Nós queremos ficar puros, verdadeiros, como ázimos, como Paulo diz. Nós queremos andar em obediência a Deus, não em desobediência como fazíamos antes de sermos salvos. Quando nós comemos pão asmo durante esse festival, durante esses 7 dias, sem nada com fermento, é um lembrete anual para ficarmos livres do pecado e não escravizar a nós mesmos nas formas e jeitos do mundo, novamente. A Páscoa e os pães asmos não são apenas celebrações da salvação de Israel lá atrás, sabe, por Deus durante o Êxodo. Elas simbolizam a salvação que temos em Jesus. Longe de ter acabado, ou somente para os judeus, essas festas, esses festivais são mais relevantes, muito mais hoje do que nunca. Jesus, o supremo cumprimento desses dias, chegou e eles nos lembram da vida nova que temos nele. Deus nos deu os moedins, os tempos determinados, para nos lembrar dos maravilhosos feitos dele. Páscoa é um tempo determinado onde nós lembramos de que quando Deus salvou os israelitas da praga, lá da morte do Egito, quando a morte passou por todas as casas que estavam cobertas com o sangue do Cordeiro, nós temos que relembrar isso. Nós temos que celebrar
a Páscoa hoje, comemorando o êxodo do Egito, no dia 14 do primeiro mês. Não é no final de semana, como a Páscoa dos Coelhinhos e essas coisas todas. É o que a Bíblia diz que nós temos que fazer, nós devemos fazer. Ou esquecemos que somos chamados cristãos. A Páscoa é um memorial da salvação que nós temos em Jesus, porque é o dia em que ele foi crucificado. Não foi no domingo, não foi no sábado, não foi na sexta-feira. O sangue de Cristo, de Jesus Cristo, nos salva da morte, assim como o sangue do Cordeiro lá atrás salvou gerações e gerações de israelitas a partir do Êxodo. Pães Asmos é um festival de 7 dias que comemora a libertação de Israel da escravidão. Jesus nos salvou com o sangue e agora nós temos que estar sem pecados durante 7 dias em espírito de oração, em espírito de arrependimento, em espírito de afastamento total do pecado, para que durante o ano nós sejamos a primícia do Senhor, sem fermento, sem fermento. O primeiro e o 7º dia dos pães asmos são dias de descanso. Shabat é a palavra descanso. Sabe? Descansar em Deus. Não é parar de fazer as coisas. É descansar em Deus. Saber que Ele é o nosso futuro certo. É o nosso braço estendido. A semana toda é um tempo para evitar 7 dias, para evitar pães levedados e para a gente comer a matzá, que é o pão sem fermento. Para a gente evitar o hametz, para a gente evitar todo tipo de fermento. O pão ázimo nos lembra do pão que os israelitas comeram quando foram libertos. Nós temos que nos lembrar disso. Como crianças, precisamos ser lembrados a toda hora. E nesses dias especiais. Precisamos fazer isso não com religiosidade, não por obrigação, mas por amor a Deus, a Jesus e ao próximo. O pão asmo também nos lembra que fomos livres do pecado em Jesus. O fermento da malícia e do mal foi removido de nós. E agora nós podemos ser ázimos de Deus, cheios de sinceridade e verdade. É isso que eu espero. E é para isso que eu oro. Para que você seja cheio de sinceridade e verdade. E que o pecado da malícia e do mundo e das contaminações seja retirado de você. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.